Olá, olha só, na aula passada a gente estava vendo sobre a cultura incaica, né? Aí tipo, a gente viu que os astecas, os maias, os incas são civilizações pré-colombianas, ou seja, antecedem a chegada de Colombo aqui. Vimos que eles tinham formas de governos, tinham religião, tinham política, tinha estrutura social, tinham conhecimento na matemática, na astrologia, tinham conhecimento na arquitetura, tinham conhecimento na botânica, enfim. Essas 10 civilizações, né, são as mais conhecidas porque são as mais abordadas pelas suas complexidades. E também vimos que várias outras civilizações estão sendo estudadas, descobertas a cada avanço da arqueologia, dos estudos arqueológicos no nosso continente. Aí só que neste momento a gente para refletir um pouco mais sobre essas civilizações, não mais pré-colombianas, né? Vamos chamar de pré-europeias. Porque agora nós vamos estudar a chegada aqui, até a chegada de Cabral no nosso território. Então nós chamamos as civilizações do Brasil de civilizações pré-cabralinas, porque é antes da chegada de Cabral. Aí nós vamos entender como eles estavam estruturados, como estavam organizadas suas formas de cultura, né? Como estava a organizar suas forças políticas. Será que a mesma, como estamos falando de civilizações do continente americano, eles têm uma uniformidade nessas formas de governo? Aí nós vamos entender um pouco mais, agora, de maneira mais específica, sobre as culturas nativas do nosso país, né, antes da chegada dos europeus, principalmente de Pedro Álvares Luiz Cabral em 1500, né? Então, olha só, vou cortar aqui e vamos adentrar na nossa aula. Nós estamos aí, principais civilizações, parte 4, né? As principais civilizações pré-europeias, as civilizações pré-cabralinas, né? Aspectos gerais. Eu volto a repetir aqui que as civilizações, né, pré-cabralinas são exclusivas aqui do Brasil, sendo que as civilizações pré-colombianas são exclusivas aí do centro do continente americano e a Cordilheira dos Andes. E também, gente, lembrar que essa é a região onde se desenvolveram as civilizações astecas, maias e incas, vão ser de colonização espanhola, e o Brasil de colonização portuguesa. Então nós vamos ter aí, né, essas duas características de colonização. Os aspectos gerais, né? Antes da chegada dos portugueses em terras brasileiras, a região já era habitada por milhões de nativos. Eu botei aqui o A, mas já era habitada por milhões de nativos. Ainda assim, os colonizadores conceberam a errônea ideia de uma uniformidade cultural. O que isso quer dizer? Deixa eu voltar, né? Os colonizadores, quando eles chegaram aqui, eles perceberam que tinha muitas coisas em comuns entre os diversos habitantes desta região, né? Então, aí eles começaram a alimentar a ideia de que se tratava de um imenso povo uniforme, né? Uniforme quer dizer do mesmo jeito, com as mesmas práticas. Aí depois, os estudos mais na frente, né? Agora principalmente no século 20 e 21, muitos estudos começaram a ser feitos vamos dizer assim, nesta organização, tipo de organização ao qual estava estruturado as ideias e as civilizações indígenas brasileiras no período pré-cabralino, e vão se descobrindo que essas culturas são diferentes, né? Então você vai ter aí uma diversidade de civilizações nativas, de povos nativos,
mas que entre elas imperou um tronco linguístico, né, que ele vai unificar alguns, né, desses povos através da língua. Mas é por isso que a gente vai chamar aí os tupis guaranis, né, que vão dar quantidade de povos imensa pela língua que se é falada, mas não necessariamente que eles tinham a mesma forma de cultura, as mesmas formas de culto, as mesmas formas de organização social, né, das bases aí do seu povo. A gente vai ver que se tratavam de povos diferentes, muito diferentes, mas prevalecia sim algumas características comuns que nós vamos abordar aqui, né? Então é o que a nossa aula nos permite fazer, é pegar esses elementos em comuns entre eles e trabalhar de maneira que dê para entender o que foram essa diversidade. Para vocês terem ideia, né, que se diz que mais de 1.300 línguas eram faladas no período do início da colonização aqui brasileira. Então, olha só, você tem só os que foram identificados, você tem mais de 1.300 ramificações linguísticas desses povos. Então, é uma diversidade cultural, uma diversidade de povos muito grande no nosso país. Então, deixa eu voltar aqui de novo. Na verdade, as culturas pré-cabralino, né, eram complexas, visto que apresentavam significativas características e tradições próprias. O grande número de línguas e dialetos era uma prova de diversidade de cada grupo étnico. Dentro de todos os povos indígenas que habitaram o Brasil do norte a sul, podemos destacar os grupos Pataxó, Nabicuara, Macurugê e Aruac. Os índios Pataxós e Nambiquaras eram coletores no litoral de Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Então a gente tem aí entre sul e sudeste, né? Contudo, os tupis formaram o maior grupo indígena da época anterior ao descobrimento, sendo que suas tribos iam desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. A contribuição específica desse grupo foi importante para a formação da cultura brasileira, principalmente na influência sobre o nosso idioma. Então, novamente, eu volto aqui a falar para vocês que o que caracteriza a identificação desses grupos como tupis, o G, o Pataxó, são as línguas faladas, os dialetos que utilizam. Você tem aí identidade com a característica de como se fala, né, da linguagem que se é utilizada. É diferente do que os europeus faziam? Não. Você vai ver, por exemplo, que a língua latina, né, que ela já não está tão mais em uso como era antigamente, ela vai dar origem a várias outras línguas, como o italiano, como o português, o espanhol, o francês e assim por diante. Então, olha só, e cada língua vai passar por seu processo de modificação. Até o nosso próprio português, que ele é falado, ele tem a mistura aí dos dialetos africanos como dos dialetos tupis, né? Mas também é diferente do português que é falado em Portugal, até mesmo as conotações e sentido de algumas palavras. O Portugal, ele fala a língua portuguesa, mas a partir do galego, né? O português de lá é baseado no dialeto galego. Aí nós temos aí alguns sentidos de palavras também que são totalmente diferentes para nós. Então, que dentro do nosso próprio território, dentro do nosso próprio português específico, você tem macaxê, você tem palavras que elas não têm o mesmo sentido ou que elas têm significados ou expressões diferentes, né? Tipo, você tem objetos, produtos
e que plantas que vão ter nomes diferentes por causa da nossa língua. Tipo como eu ia falando, né? Em algumas regiões do país a gente chama uma macaxeira de mandioca, né? Então, olha só, sendo que a gente está falando da mesma raiz, a gente vai ter aí também outras, até mesmo fica essa conotação de parece que você está em um país diferente, você está em uma cultura diferente, porque nem sempre você fala ou chama uma coisa determinada, um objeto ou uma planta de determinada expressão em um território e no outro já é diferente. Então, os indígenas aqui brasileiros, eles tinham essa conotação também, né? Eles tinham os seus troncos linguísticos, mas eles diversificavam até mesmo em seus dialetos e assim por diante. É um pouquinho complexo de entender isso, mas nós conseguimos, né, aos poucos, pesquisando, estudando aí. Se tivermos curiosidades, dúvidas, me perguntem aí no WhatsApp e tal, que nós tentamos responder da melhor forma possível para esse assunto seja compreendida de maneira mais fácil. Esse assunto seja compreendido de maneira mais fácil. Aí nós vamos ter aqui, né, no total do território brasileiro, a família linguística Tupi-Guarani foi a que se encontrava em maior número. Os tupis desenvolveram aldeias compostas por uma população variando entre 500 e 80 habitantes. Além disso, plantavam batata doce, milho, pacova, abacaxi, mandioca, entre outras culturas. Então nós vamos ter aí, né, os grupos, e os que mais vão se destacar é a família de tronco linguístico do Tupi, né, o Tupi-Guarani, como eles ficaram conhecidos. Aí nós temos aqui, né, a cultura e a sociedade. Os habitantes do Brasil pré-cabralinos viviam em tribos, sendo seu chefe político o cacique. Havia também o pajé, que era o responsável pela vida religiosa e tratamentos medicinais, através de cura com ervas, plantas e rituais místicos. Então nós vamos ter aí, né, que o cacique, vamos dizer assim, vai ser o líder político desta aldeia, vai ser o chefe desta aldeia, desta tribo, ao qual ele vai liderar, vai fazer com que esses indivíduos exerçam suas funções, façam as suas contribuições, trabalhem de forma organizada. Mas, por outro lado, você tem a figura do pajé, que vai ser o sacerdote da tribo, onde ele vai fazer a prática, né, os rituais de cura, o contato com o espiritual e assim por diante. Então, são as duas representações de maior expressividade dentro dessas culturas. Então, você não tem aí a centralidade do cacique, do pajé, né, na figura de uma pessoa, como você tem aí na cultura inca, na cultura maia, onde o líder religioso era também o líder político. Aí você já tem uma separação do que é político do que é religioso dentro destas aldeias, né? Então, aí o pajé, ele exerce essa ideia, esse conhecimento acerca do mundo imaterial, vou dizer assim, né? Vai ter um contato com o mundo espiritual, até mesmo conhecimento. Era necessário ter um conhecimento muito grande das ervas, era necessário ter aí, vamos ver, várias técnicas de cura, para sarar ferimentos, para sarar aí ter, vamos dizer assim, várias doenças que acometia a tribo. Já o cacique, ele precisava ter o conhecimento de estratégia de guerra, precisava ter conhecimento em organização, né, das tribos. Ele precisava estar mais atento às relações políticas até mesmo com outras tribos. Então, olha só a importância de compreendermos o que é um pajé, o que é um cacique, né?
E assim nós vamos estruturando as bases sociais dos nossos povos pré-cabralinos. Aí nós tínhamos aí, né, os nativos das terras brasileiras possuíam sua própria cultura, religião e costumes, ao passo que viviam basicamente da caça, pesca e agricultura. É interessante dizer aqui que os nativos eles vão ter uma ligação muito forte com a religião, até mesmo para estruturar suas práticas. Você vai ter aí a lenda do caipora, né? Que vão sair aí outras entidades que vão ser protetores da floresta, até mesmo para punir os indígenas que caçarem a mais do que necessário. Então eles vão ter a floresta, a mata como território sagrado, onde eles vão ter aí o sustento das tribos, mas não podem passar disso, né? Então eles vão desenvolver várias práticas de não agressão ao meio ambiente vistas até hoje, né? Hoje nós temos uma ligação muito forte aí com as práticas nativas que é também estudadas dentro das universidades, de preservação ou de construção aí de uma cultura ao qual você possa plantar e colher sem muitos danos ao meio ambiente, né? Então eles vão ter essa relação com o sagrado para a proteção da floresta, das matas. Tanto que você vai ter, né, várias entidades da floresta que eles vão até mesmo fazer com que os nativos se percam, eles vão dar surras, vão aprontar várias coisas se esse indivíduo caçar mais do que o necessário, né? Caçar por diversão, por esporte, por exemplo. Então a cultura nativa brasileira ela é muito rica nessas lendas, e nós temos que aprender com essas lendas, né, sobre os nossos antepassados, como eles se relacionavam aí com a prática das suas atividades cotidianas, também a partir dos critérios religiosos. É bem interessante notar isso também, né? Então, nós vamos ver aí que eles confeccionavam, né, objetos artesanais com elementos da natureza, como eles utilizavam a cerâmica, principalmente os objetos feitos a partir da argila, né, palha, cipó, madeira, dentes de animais, etc. E a religião indígena era baseada na crença em espíritos de antepassados e forças da natureza. Então eles já acreditavam na comunicação vamos dizer assim, das entidades que viveram na Terra, né? Então, veja só a crença deles, né? Eles acreditavam que era possível você se comunicar com o mundo espiritual, se comunicar com os indivíduos que antecederam na vida, que já é através dos rituais. Quem vai ser responsável por isso? O pajé, né? Ele vai ter este poder de ligar o mundo material e o mundo espiritual. E por que era importante eles compreenderem isso? Porque é daí que vão vir os conselhos sagrados para as tribos seguirem, né? Até mesmo em relação a assuntos políticos, como se deveriam entrar em guerra ou não. Então eles tinham aí vamos dizer assim, o contato com o sobrenatural bem acentuado, até mesmo como forma também de controle destes grupos, né? Então é bem interessante compreendermos as características de como esses indivíduos estão relacionados com a ideia dos seres espirituais. Então, os nativos indígenas já tinham uma crença na imortalidade da alma até, né? Vamos ver que essa ideia da imortalidade da alma, ela não é apenas, vamos dizer assim, propriedades ou apenas um conceito trazido pelos europeus,
desenvolvidos ali pelos asiáticos. Nós aqui do continente americano, antes das civilizações europeias, já tínhamos a nossa própria consciência da existência da alma, vamos dizer assim, né? De uma existência do mundo sobrenatural. Então, é bastante interessante compreendermos que esses indivíduos também tinham uma forma de relação com os seres sobrenaturais. Então, quando promoviam festas e cerimônias religiosas, dançavam, cantavam e pintavam os corpos em homenagem aos antepassados, aos espíritos, né? Então a memória também vai ser uma das características bem marcantes nessas culturas, né? O culto à memória, o culto aos aprendizados desses indivíduos, o respeito aos que antecederam na vida, vai ser uma das características bem marcantes nessas civilizações. Eu trouxe para vocês aqui um mapa, né, onde estão localizados esses grupos. A gente vai ver que os Gs, né, vão estar concentrados mais no centro do Brasil, os Tupis e Guaranis, olha só. Essa partezinha aqui laranja representando a maioria, né, do território. Nós vamos ter aqui, gente, os Caribe, né, que aqui no norte do Brasil. Vamos ter os Arawak também, no norte e no centro-oeste. Vamos ter aqui os Charrua, já no sul. E os outros grupos, né, principalmente aqui na região do sudeste, pegando parte do nordeste. E temos o Pana aqui também na região norte. Então, olha só, temos essas diversidades aqui, são os mais conhecidos. Vamos supor que esse mapa seja aí da década de 1990, né? Que é um mapa bem antigo já, até mesmo pelas suas características. Hoje podemos ter uma atualização de como esses grupos estavam ordenados. Aí o Brasil pré-cabralino, cultura e sociedade, principalmente entre os indígenas, não há classes sociais como a do homem branco, né? Então eles não vão ter aí a ideia de homem, pobre, não vão ter aí de rico e pobre, vamos ter essa organização de quem trabalha, quem não trabalha. Eles vão apenas ter uma forma de organização coletiva. Então, deixa eu voltar aqui para falar com vocês mais uma vez, né? Então, para os tupis, essa organização da sociedade, ela está relacionada à forma de como os indivíduos se comportam dentro desses grupos, né? Os seus papéis sociais dentro desses grupos. Eles vão ter os que vão caçar, vão ter os que vão plantar, vão ter os que vão guerrear, e assim por diante. Todos vão ter um papel de contribuição dentro dessas comunidades, e tudo é feito de maneira coletiva, né? Então você vai ter aí esses grupos que vão trabalhar de forma coletiva para que tudo saia de maneira correta dentro destas tribos, até mesmo para a própria sobrevivência das tribos. Então eles não é esse que cada um planta o seu, não. Vão plantar, todos plantam, todos colhem, todos comem, né? Então a gente tem estas características aí dessas tribos. Apenas os instrumentos de trabalho, machado, arcos e flechas, arpões, são de propriedade individual. O trabalho na tribo é realizado por todos, porém possui uma divisão por sexo e idade. As mulheres são responsáveis pela comida, crianças, colheita e plantio. Já os homens da tribo ficam encarregados do trabalho mais pesado: caça, pesca, guerra e derrubada das árvores. A formação social era bastante simples.
As aldeias não tinham grandes concentrações populacionais e as atividades eram exercidas de forma coletiva. O índio que caçasse ou pescasse mais dividia seu alimento com os outros, né? Então, mais uma vez eu volto a repetir que os índios aqui, eles vão ter um compromisso com a coletividade e uma delas esse compromisso era caçar apenas o necessário. Se eles caçassem a mais, deveria ser dividido entre todos igualmente. Não tinha essa ideia de os mais importantes e os menos importantes, né? Cada um tem as suas funções dentro dos seus limites, dentro das suas limitações. A coletividade era uma característica marcante entre os índios. Suas cabanas eram divididas entre vários casais e seus filhos. Como não haviam classes sociais, até mesmo o chefe da tribo dividia sua cabana. Então, olha só. É bem interessante, né? Havia, sim, o líder da tribo, mas não tem essa ideia de que esse índio, na verdade, esse líder, ele era extremamente importante ao ponto que ele deveria ter um lugar só dele. Não. Ele entendia que também a sua casa a sua cabana, ele deve acolher os outros demais membros, porque o modo de vida é coletivo, né? Todos têm importância dentro desta coletividade. É bem interessante marcarmos este ponto na fala de que o modo de vida coletivo, né, é tratar os indivíduos de maneira igual. Né? Tipo, todos têm deveres, todos têm obrigações, todos têm direitos dentro desta coletividade. Aí nós temos aqui, né, duas figuras importantes na organização das tribos são o pajé e o cacique, eu já falei para vocês, né? Mas o pajé é o sacerdote da tribo, pois conhece todos os rituais e recebe as mensagens dos deuses. Também já abordei para você, o pajé vai ser aquela figura a qual vai ter o conhecimento das plantas medicinais, vai ter o conhecimento das técnicas de cura, vai estar em contato com o mundo dos espíritos, com os ancestrais, para obter aí conselho de guerra, para obter aí conselho de plantação, para cultuar os deuses, né? E assim por diante. E o cacique também é importante na vida tribal, faz o papel do chefe, pois organiza e orienta os índios, né? Ele organiza as colheitas, organiza os plantios, organiza as guerras e assim por diante. O cacique, ele vai ser mais um líder político e o pajé um líder religioso, né? Aí nós temos aí a educação indígena, né? É bem prática e vinculada à realidade da tribo, né? Eles tinham aí a ideia de que educar o que era necessário para a tribo sobreviver. Então, olha só, deixa eu cortar de novo. Olha só, eles dizem assim, ó, você é menino, principalmente a partir dos 13 anos, você vai ter que aprender sobre caça, você vai ter que aprender sobre pesca, né? Você vai treinar para lutar, no caso necessite entrar em uma guerra. Então eles têm vamos dizer assim, a responsabilidade de serem educados para suprir as necessidades dos adultos quando esses já estiverem velhos, né? Então esses jovens indígenas, eles vão trazer para si a responsabilidade da educação aonde eles vão ser necessários. E como as mulheres tomavam conta da agricultura, tomavam conta das comidas, elas também passavam por esse processo de aprendizado, né? De construir a importância de coletividade que era necessário aprender para ajudar a tribo na sua vivência, vamos dizer assim. Então o processo de educação é bem interessante e eles também vão passar por isso, né? Aí quando atinge os 13 aos 14 anos, o jovem passa por um teste e uma cerimônia para ingressar na vida adulta.
luta. Então veja que eles tinham rituais também para mostrar que esse indivíduo já estava pronto para responder por responsabilidades, assumir responsabilidades perante a tribo. Aí é uma coisa bem interessante a gente trabalhar aqui dentro dos tupis a ideia de antropofagia, né? Tipo, há uma pergunta que muitas pessoas já me fizeram, se os índios são canibais. Né? Tipo, professor, é verdade que os índios comiam gente, né? Aí não é bem isso, né? Tem até mesmo a diferença entre antropofagia e canibalismo. E a gente vai entender agora um pouquinho o que era isso que os índios praticavam e por que eles faziam isso, né? E qual é a diferença entre canibalismo e antropofagia. Então, deixa eu cortar de novo e vamos ler aqui um pouquinho para a gente contextualizar. Algumas tribos eram canibais, como por exemplo os tupinambás, que habitavam o litoral da região sudeste do Brasil. A antropofagia era praticada, pois acreditavam que ao comerem carne humana do inimigo, estariam incorporando a sabedoria, a valentia e conhecimentos. Desta forma, não se alimentavam de carne de pessoas fracas ou covardes. Então eles faziam o seguinte, olha só, eles entravam em uma guerra e eles capturavam os, vamos dizer assim, membros mais fortes da tribo inimiga. Mas só que até esses indivíduos, para serem comidos, eles, vamos dizer assim, eles eram, tinham que se fazer dignos. Eles não iam pegar qualquer guerreiro para se alimentarem, né? E até mesmo, era até uma honra desse, vamos dizer assim, indivíduo que ia ser comido pelos outros, porque ele ia continuar, entre aspas, vivo, né? Ele mostrava aí a grandeza dele perante os demais indivíduos. Imagina aí você, tipo, dentro da crença nativa, né? Esse guerreiro, ele é o que vai continuar mostrando o poder, a força que tem, né? A tal ponto dos indivíduos verem nele uma concentração de energia suficiente para se tornarem fortalecidos. Então você tem essa ideia. E era simplesmente eles chegavam e matavam? Não. Eles passavam tempo, né, cuidando deste guerreiro na tribo até chegar a fazerem um ritual onde esses indivíduos eram mortos e depois a sua carne consumida. E quem era que consumia? Todos podiam consumir a carne desses indivíduos? Não. Até mesmo se já se tem a ideia de que a morte desse indivíduo ele era feita em batalha, né? Então esse guerreiro da tribo opositora, ele ia ser morto em batalha para mostrar aí a força. Então um indivíduo fraco não tinha o merecimento de ser devorado pelos outros. Ele era morto e ele ficava lá apodrecendo na floresta. Então era uma ideia de poder mesmo, né? E eles acreditavam que a força desse guerreiro do inimigo, né, ele era, vamos dizer assim, ele se somava à força do indivíduo que estava se alimentando de suas carnes, né? Então é bem interessante esta ideia quando a gente começa a entender o porquê eles faziam isso. Então não, se você fosse pego, vamos dizer assim, por uma tribo nesta época, você não ia ser devorado se você, para eles, fossem uma pessoa a qual eles considerassem fracas. Então não tem para que fazer, vamos dizer assim, uma cerimônia em sua homenagem, porque não valeria a pena, né, se eles considerassem você fraco. Então tinha um propósito, era até uma maneira de vamos dizer assim, tornar os membros desta tribo mais fortes, mais resistentes nos campos de batalha, né? Então a gente vai ter essa ideia do que seria
antropofagia. Aí a pesquisadora da revista Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, né, da USP, Manuela Carneiro da Cunha, os tupis, no entanto, não são canibais, e sim antropófagos. A distinção é que, no primeiro momento, léxica, e mais tarde, quando os termos se tornam sinônimos, semântica, é crucial no século XVI, e é ela quem permitirá a exaltação do índio brasileiro. A diferença é esta: canibais são gente que se alimenta de carne humana, né? Então, os nossos índios, eles não eram canibais. Ela está dizendo aqui que o problema que aconteceu foi que por muito tempo se acreditou, pelas observações dos portugueses, que esses indivíduos se alimentavam de carne humana, né? Aí ele dizia assim, eles são canibais, mas é uma diferença linguística. Mas eles não faziam da carne humana a ideia do cardápio, né? Não tinha dentro do cardápio, hoje eu estou com vontade de comer gente. Não, né? Eles tinham a ideia de que para se alimentar desta carne humana era necessário ter um motivo, e um desses motivos era se o guerreiro indígena da tribo inimiga tivesse merecimento, né? Então, tivesse os atributos necessários para tornar os indivíduos que vão se alimentar dessa carne mais fortes. Então, ela diz assim, não está no cardápio das populações tupis, guaranis, né? Vamos dizer assim, a carne humana como um alimento, né? Eles não vão sair caçando humanos, mas eles em guerras vão se alimentar para fortalecer a tribo, caso o guerreiro, ou existisse na outra tribo um guerreiro forte. Então eu volto a repetir, né? A diferença do termo canibalismo é quando você faz da carne humana, né, um alimento dentro da sua dieta. Mas o antropofagismo não, é outra coisa totalmente distinta, né? Ele não faz parte, a carne humana, do cardápio da população, né? Há um motivo para se fazer isso. Aí você vai ver que várias civilizações, né, vão ter esta prática. Várias civilizações ao longo da história, espalhadas no mundo todo, vão ter essa prática de antropofagia. Então, deixa eu voltar aqui, né? Aí e só para acentuar novamente, ela diz aqui, a diferença é esta: canibais são gente que se alimenta de carne humana. Muito distinta é a situação dos tupis, que comem seus inimigos por vingança, né? Então, olha só, é bem diferente, né? Então, nós temos a diferença de antropofagia e nós temos a diferença de canibalismo. Voltando a repetir, antropofagia é quando você faz a alimentação da carne humana por vingança ou porque tem um motivo específico, mas a carne humana não está no cardápio. Já o canibalismo é quando a carne humana passa a ser, vamos dizer assim, um elemento essencial dentro do seu cardápio, uma coisa que os índios brasileiros não são canibais. Aqui eu trouxe para vocês, né, aliás, uma imagem que mostra isso. Então aqui você dá para ver os índios, né? Olha só, aqui tem um homem branco e aqui você vai ver os nativos se alimentando da carne de um guerreiro, né? Então, na fogueira. Esta gravura em metal de Deltor de Bray está na edição de 1592 do livro Duas Viagens ao Brasil, de Hans Stande, publicado originalmente em 1557. Então, foi assim que ele, né, representou a vida, a cadeia alimentar aí dos nossos indígenas, o que deu a falsa ideia de que os nossos índios eram canibais. Mas não, há um contexto por trás, né? Então a imagem, há uma história por trás dessa imagem, né? Vamos dizer aí que dentro dessa gravura a qual vocês viram, tinham ocorrido conflitos no qual eles pegaram esse guerreiro por ser forte e se alimentaram, né? Aí
o cara vai lá e representa como se a carne humana fosse um alimento exclusivo dentro da dieta dos nativos daqui, sendo que é uma ideia totalmente errônea e equivocada sobre esses nativos. Há uma história por trás dessa gravura, né? Então, olha só, a imagem por si só, né, ela daria, se eu tivesse uma aula presencial e tivesse apenas mostrado, com certeza vocês falariam a mesma coisa. Ah, professor, eles estão se alimentando de carne humana, então eles comem carne humana, né? Aí nós poderíamos problematizar essa ideia, porque a imagem, a primeira coisa que nos vem são um conceito, não procuramos entender o que há por trás desta imagem, né? Qual é a história, qual é o significado dela, porque ela foi representada dessa maneira, né? Ou por falta de conhecimento, vamos dizer assim, de como esta cultura ela era organizada, ou até mesmo por uma forma de, assim, vamos dizer assim, de um preconceito já que tente justificar determinadas atitudes. Quando estivermos entendendo o processo de colonização brasileira, a gente vai ver que, por muito tempo, os portugueses vão tentar o tempo todo justificar as mortes dos indígenas aqui no Brasil, né? Então eles vão dizer que apelar para o Papa, dizendo que os índios não têm alma. Depois esses índios voltam a ter alma para a igreja e é necessário convertê-los em cristãos e assim por diante, né? A gente vai entender isso mais na frente, tá ok? Então, olha só, aí eu trouxe para vocês aqui, né, a religião dos indígenas. As crenças religiosas e superstições têm um importante papel dentro da cultura indígena. Eu já vinha falando para vocês, principalmente estava muito ligado à natureza, estava ligado com a vida cotidiana dos indígenas, principalmente os índios saíam caçando à vontade, tinha um motivo, se a aldeia estivesse precisando de alimento, era que eles iam atrás dos animais para matar, e tinha toda uma questão de respeito, né? Eles não matavam, por exemplo, fêmeas, né? Eles tinham medo de matar animais fêmeas, principalmente se ela tivesse grávida, né? Eles não matavam de jeito nenhum. Então era até um sacrilégio, vamos utilizar essa expressão, se um índio, um nativo, chegasse com um animal fêmea e grávida morta, né? Ele pagaria um preço pesado por esta prática e tinha a crença de que os deuses se vingariam dele. Então o principal deus, né, o mais conhecido é Tupã, né? O Tupã, ele vai ser o Deus criador, vai ser o Deus que vai reger as coisas, que vai criar a natureza, e um espírito maligno, tenebroso, vingativo, chamado Anhangar ao sul, né? E Jurupari ao norte. Então, olha só, você já tem a ideia aí do bem e do mal, né? Dentro das próprias culturas nativas. Algumas tribos pareciam evoluir para a astrologia, embora não possuíssem templos e adoravam o sol. Por exemplo, a Guaraci, né, mãe dos viventes, e a lua, Jaci, que seria a nossa mãe, né? Então, eles observavam já alguns astros como o sol e a lua, e eles já davam e entendiam a relação, ou procuravam explicar a relação desses astros com a nossa vida. Nós temos aí o Deus Tupã indígena, né? Que, como eu falei para vocês, vai ser o Deus criador, vai ser o Deus que vai criar a natureza, vai criar os animais, vai criar o mundo espiritual, o mundo material, e é o Deus também que vai acolher, né, próximo a si, os ancestrais dessa tribo. O culto dos mortos era rudimentar. Algumas tribos incentivavam seus mortos, né, e incineravam seus mortos, ou seja, queimavam os seus ancestrais. Outras os devoravam, e a maioria, como não houvesse cemitérios, encerrava seus cadáveres na posição de fetos, em grandes potes de barro, em cabaças, né? E gaçabas.
encontrados suspensos, tanto nos tetos de cabanas abandonados como no interior de sambaquis. É bem interessante vocês pesquisarem depois o que seriam os sambaquis, né? Aí vocês vão ver que vai ser, vamos dizer assim, vai ser uma das grandes práticas, principalmente aqui no Nordeste, né? Os sambaquis, onde os indivíduos vão enterrar seus mortos. Então, olha só, né? Eles tinham uma ligação direta com vamos dizer assim, com a morte. Eles tinham a ideia da morte, eles tinham a ideia de como esta morte ela representava para a vida indígena. Então, eu volto aqui, né? Os mortos eram pranteados, obedecendo-se uma hierarquia. O comum dos mortais era chorado apenas por sua família. O guerreiro, conforme sua fama, poderia ser chorado pela taba ou pela tribo. No caso de um guerreiro notável, seria pranteado por todo o grupo, né? Então, olha só, era dado a importância na hora da morte a cada um desses indivíduos. Aqui eu trouxe para vocês, né, de como os deuses, aqui percebam que ele está em inglês, Brazilian Gods. Isso aqui eu encontrei essa imagem em um site, né, americano. Aí, aliás, um site que estava na língua inglesa, não sei se ele foi criado aqui no Brasil ou não, mas ele estava na língua inglesa. E ele dizia assim, ó, Brazilian Gods, ou seja, os deuses brasileiros. Aí tem aqui a representação Tupã, da Jaci, Guaraci, né? Então, aí Yorishiriamori, Ayangar, o deus do mal, Celce, né? A Quanduba e vários outros deuses. Essa aqui eu só dei a ideia de como esses deuses eles eram representados. Aqui eu trouxe para vocês os artesanatos, né? Vão ter aí o objeto de palha, bambu e sementes, muito utilizados por eles. Eu acho que se você for ali numa feira livre, né, é bem interessante notar que ainda vai haver vários desses produtos sendo vendidos, agora não mais, principalmente cidades como Bananeiras não tem tribos indígenas, mas você vai ver a confecção de palhas, de objetos de palhas, né, e de sementes, trazendo aí resquícios da cultura nativa na nossa sociedade. Nós temos aqui também, né, os colares de sementes para algodão. Então olha só que coisa, são lindos os cordões. Aqui eu trouxe para vocês de como eles ficam no pescoço, né? E algumas peças de cerâmicas. As cerâmicas, como faz, são potes de banho e panelas de barro. Também nas feiras vende muito. Muita gente gosta de comida de panela de barro, né? Principalmente os restaurantes estão aí cheios de quando você entra assim, em restaurante, tem vários que eles deixam explícitos que esta comida, né, é mais gostosa porque é feita em panela de barro. Então também é uma prática da cultura indígena. Não só indígena, né? A gente vai ver que os povos africanos também tinham essa forma de objetos, né? De construção de objetos, a relação com a argila e a palha muito grande. E eu trouxe para vocês, né, outras características, por exemplo, os objetos musicais, né? Aqui você vai ter o pau de chuva, vai ter o sopro de nariz, cambuletê, o agogô, caxixe, né? Então vão ser os instrumentos utilizados dentro dos rituais e da ligação, né, com a música, vamos dizer assim, né? Então eles vão ter uma ligação também com a música muito grande. Aí nós temos aqui as canoas, né? As canoas também não vai ser só o objeto de transporte, como também vai ser um dos objetos essenciais para a tribo, porque eles podem se locomover de um território para outro e também, né, transportar mercadorias e tal. Então eles vão fazer o uso do rio
de forma bem proveitosa, né, e alcançar aí várias regiões do Brasil, vou dizer assim, vão ter esta prática do uso da canoa, principalmente na região ali do norte, né? Até hoje, ainda hoje é muito viva essa utilização das canoas, né, e jangadas. Aí eu trouxe para vocês as pinturas, né? Cada pintura no corpo representa a identidade de uma tribo. Então, cada tribo tinha uma maneira de se representar pintando o corpo. Aí essa tinta era feita com folha de genipapo e era feita com várias outras plantas que elas vão dar aí a titulação, né? Então, olha só, os índios pintavam seu corpo, sua cerâmica e seus tecidos com um estilo que podemos chamar abstrato, né? Eles eram uma forma forte, fechada, né? Aí usam diversos tipos de cocares, braceletes, cintos, brincos. Geralmente não matam as aves para comer, usam apenas suas penas coloridas que guardam enrolados em esteiras para conservar melhor, ou em caixas bem fechadas com cera e algodão. A arte plumária, como é conhecido, a ideia de você fazer cocares, colares aí com penas de animais, né? E restrita aos homens. Então as mulheres também vão utilizar alguns elementos da arte plumária, mas não tão de maneira expressiva como os homens vão utilizar. Nas tribos onde as mulheres usam penas, são discretas, colocadas de tornozelos e pulsos, geralmente em cerimônias especiais. Então a gente vai ter essa diferença de hierarquia. Aqui são os traços, né? Cada figura também dessa representa aí uma característica de animal, que é dando o entendimento aí da identificação da tribo. E aqui eu trouxe para vocês aqui as referências, algumas das referências utilizadas, né, por mim para a construção dessa aula. Não estão todas as referências, mas elas são as mais expressivas para a construção dessa aula. Eu espero que a gente possa ter compreendido um pouco sobre a cultura nativa, sobre as culturas pré-colombianas e pré-cabralinas, né? Há uma diversidade de outros conhecimentos a ser abordados, mas vamos aos poucos. Nessas aulas foi só para a gente entender como estavam baseadas essas culturas. Aí quando a gente estiver trabalhando o processo de colonização, nós vamos entender um pouco mais, vamos conhecer um pouco mais sobre essas civilizações pré-colombianas e civilizações pré-cabralinas. Eu volto depois, né, para a gente dar continuidade aos nossos estudos e boa sorte. Abraço.